Vamos fazer um exercício mental aqui. Imagina que você vive num mundo onde o governo é o novo Deus na vida das pessoas. Assim como o Deus cristão, esse governo é onipresente, ou seja, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, te vendo e te ouvindo, através de câmeras e microfones que estão por toda parte, inclusive dentro da sua própria casa. Ele também tem controle sobre o que você come, o que você bebe e o que você veste. Além disso, é o Estado quem define o que você pode ver e o que você pode ouvir. E ele também tem o poder de manipular as informações sempre que quiser, e você vai aprender apenas as coisas que ele acha que você deve aprender. A sua única chance de viver uma vida longa num lugar desse é obedecer o Estado sem fazer crítica e sem nem pensar em fazer crítica. Mesmo vivendo uma vida difícil, numa situação precária, você aprendeu que deve ser grato ao Estado e agradecer por tudo de bom que ele diz que faz por você, mesmo que você veja que as pessoas do seu lado passam fome. Além disso, seu país está sempre em guerra e o Estado te ensina que sua proteção depende dele, e o inimigo que está sempre errado. Tudo nesse mundo é controlado pelo Estado, e diferente de um Deus bondoso, esse Estado é cruel. E dentre as várias leis que servem para controlar as pessoas, existe algo chamado pensamento crime, que significa que se você apenas pensar em criticar o governo, as câmeras te entregam e você é considerado um criminoso. E se for pego, provavelmente é mandado para um campo de trabalho forçado ou morto, e vai ter sua vida apagada dos registros. Seria como se você nunca tivesse existido, porque o Estado manipula a história e reescreve o passado sempre que necessário. Nesse universo, as próprias pessoas são ensinadas que pensar demais é crime. Então elas mesmas estão o tempo todo se auto-vigiando e vigiando as outras pessoas para que, em hipótese alguma, o Estado seja ameaçado. E mesmo com todos esses problemas, você é ensinado a amar e a idolatrar os seus líderes. Você e todas as pessoas que te cercam vivem uma vida de total obediência e submissão, mas o problema é que vocês nem percebem isso. E quando morrerem, vai ser como se nunca tivessem existido. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Esse universo assustador é onde as pessoas vivem no livro 1984, de George Orwell, um dos romances mais famosos do mundo e que retrata a vida em um mundo onde o Estado tem total domínio sobre a vida das pessoas. É lógico que num lugar assim, privacidade e liberdade individual não existem. O problema de viver em um lugar onde o Estado controla tudo é a ideia central do livro, e você pode pensar que nossa realidade não chega nem perto de presenciar problemas assim. Por um lado, você está certo, porque realmente, quando se fala de governo, em boa parte do mundo existe a democracia, ou seja, a maioria tem o poder de decidir seu presidente, por exemplo. Porém, nesse vídeo, a gente vai mostrar que 1984 mostra pra gente algumas verdades bem mais profundas e perturbadoras sobre a perda da liberdade do indivíduo, que podem sim ser comparados com problemas que a gente vive de verdade, mesmo a gente não vivendo num regime agressivo desse, e que às vezes a liberdade é perdida tão aos poucos que fica difícil perceber. Esse é mais um vídeo do canal Contrário, e seja bem-vindo. Aqui no canal a gente já falou sobre esse livro 2 vezes. A primeira no nosso vídeo sobre por que você deve criticar o padrão, e a segunda no vídeo sobre por que a informação é a chave para o mundo livre. Esse livro deixa claro as artimanhas que o Estado, que aqui a gente vai chamar de partido, usa para o controle social. O livro mostra que, embora o partido usasse várias vezes a força bruta para controlar as pessoas, além das câmeras de vigilância, a base do controle social era feita de uma forma muito mais sutil, e que a melhor forma de controle de pessoas é através de alguns fatores que, com o tempo, faz com que o controle se torne algo natural e invisível aos olhos da maioria. Isso é muito mais eficiente, porque se você sabe que tem um inimigo que precisa ser derrotado, mesmo ele sendo poderoso, você ainda tem alguma chance contra ele se usar as estratégias certas. Mas nesse caso, as pessoas nem sabiam que tinha um inimigo e isso tornava ele impossível de ser derrotado. Uma das imagens que define o livro é o Grande Irmão, líder supremo do partido, e a ideia de que ele sempre está de olho em você. A ideia de que o Grande Irmão é a personificação do bem faz com que as pessoas venerem ele de uma maneira absurda. Mas para o bem existir, deve existir também o mal. E no livro, o mal é representado por Goldstein, um personagem que, assim como o Grande Irmão, a gente não tem certeza se existe de verdade ou não. E ele é tipo uma válvula de escape usada pelo partido para as pessoas extravasarem sua raiva. E isso acontece durante os 2 minutos de ódio, onde Goldstein é mostrado em telas criticando o governo e sua ditadura.
isso causa uma revolta absurda nas pessoas e os problemas como o corte nos alimentos passa despercebido. Isso se mostrou muito parecido nas últimas eleições aqui no Brasil. Tanto esquerda quanto direita tinham certeza que seus rivais eram a personificação do mal, e pareceu que deixaram passar despercebidos os erros grotescos que os dois lados tiveram durante seus mandatos. Outro instrumento de controle seria a nova fala, ou em algumas versões, nova língua. A nova fala simplesmente seria o novo dialeto criado pelo partido e passado de uma geração para outra até se tornar a única forma de comunicação. Ao invés de criar palavras novas, a nova fala destruía palavras. Mas o que isso teria de mais? Como mostra esse trecho do livro, como podemos ter um slogan como liberdade é escravidão, quando o conceito de liberdade foi abolido? Isso significa que a palavra liberdade já não existe nos dicionários da nova fala. E se a palavra não existe, com o tempo, o próprio conceito de liberdade não existe, e uma pessoa não pode nem conceber a ideia de liberdade. É claro que era o partido quem escolhia as palavras destruídas, sempre pensando em evitar revoluções e críticas por parte das pessoas. Quanto menos palavras, menos ideias, menos crítica, menos revolta, mais poder de controle ao partido. Outro fato sutil, mas poderoso para o controle, é a ideia de que o controle sobre a realidade física não importa, desde que a visão das pessoas sobre aquilo seja a favor do partido. É como se a mentira pudesse passar a ser considerada verdade apenas porque a maioria acredita nela. No livro, isso é mostrado com o exemplo da conta 2 mais 2, que mesmo sendo facilmente provado que o resultado é 4, essa verdade é derrubada em favor de outro resultado que seria mais conveniente ao partido. A gente pode comparar isso com as fake news, onde a informação em si deixa de ser importante e o que passa a valer é a fonte de onde ela veio. E dependendo da fonte, a notícia é considerada certa ou errada, quando na verdade essa certeza se daria através da própria notícia, e não da fonte. Então, se em 1984 o grande irmão dissesse que 2 mais 2 são 5, essa seria a verdade. Além disso, um dos slogans do partido era: quem controla o passado, controla o futuro, e quem controla o presente, controla o passado. Isso quer dizer que, além do controle total do presente, o partido era capaz de mudar o passado, alterando a história, sempre que achasse necessário. Trazendo para o mundo real, esse problema de se mudar a história é que se perde a noção de coisas que aconteceram, como e por que aconteceram, e se deixaram marcas positivas, como lutas e conquistas pelos direitos civis. I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Ou marcas negativas, como a escravidão, por exemplo. Os fatos históricos servem para mostrar os acertos e os erros, e é como se o passado ensinasse o presente a construir um futuro melhor. Além de todas essas ferramentas usadas pelo partido, existia também a ideia do pensamento crime, que era uma ideia imposta para as próprias pessoas se vigiarem, se considerando culpados apenas por pensar contra o grande irmão. Guardadas as devidas proporções, a gente pode comparar o pensamento crime com a ideia de pecado imposto por algumas religiões, onde claramente a liberdade das pessoas é ameaçada quando elas próprias consideram alguns pensamentos como proibidos. Então, a gente pode concluir que para uma sociedade livre permanecer livre, as pessoas devem ficar atentas a alguns pontos sutis que podem devagar ir diminuindo suas escolhas e formando uma sociedade submissa, com controle de fake news, o livre acesso das pessoas à informação, a preservação de fatos históricos e a defesa da liberdade de expressão. A gente tem um caminho para uma sociedade livre continuar sendo livre, e onde 2 mais 2 sempre será 4. Esse é o canal Contrário, e te vejo no próximo vídeo.